A próxima questão também se situa nessa área da termologia. Portanto, essa sequência de exercícios vai permitir que façamos uma revisão aí da termologia, que é uma parte, conforme disse anteriormente, que é bem cobrada nas provas do Enem, portanto, precisamos ter um domínio muito bom do assunto. O enunciado da questão também remete a uma situação de ordem prática. Quer dizer, mais uma vez nós temos aí a situação física sendo contextualizada. Ela informa que uma máquina industrial trabalha com água quente que necessita ser resfriada. Para tal, é utilizado um sistema de serpentina envolvendo a tubulação por onde circula a água quente. A figura mostra a situação. Eu tenho uma tubulação principal por onde circula a água quente e eu tenho uma serpentina envolvendo essa tubulação que serve para fazer um resfriamento. Por essa serpentina passa a água à temperatura ambiente. Ele informa que está a cerca de 20 graus. Quando o sistema de resfriamento está operando, há um fluxo de água através da serpentina de 18 litros por minuto. A água entra na serpentina à temperatura ambiente, 20 graus, e sai mais quente. Com isso, resfria-se a água quente que passa pela tubulação principal. Então, a informação do problema é de que nessa tubulação passa água quente. Mas como ela está envolvida por uma serpentina e eu tenho nessa serpentina a circulação de água fria, a água quente em contato com a água fria, evidentemente que os materiais utilizados são materiais considerados bons condutores de calor para que essa troca possa ocorrer. Essa água fria retira calor da água quente e o líquido sai resfriado, conforme ele está dizendo. Bom, então as primeiras informações numéricas que eu tenho aqui é que pela serpentina eu tenho 18 litros de água por minuto, água entrando a 20 graus Celsius. Na continuação, o enunciado informa: em determinado dia, a água a ser resfriada na tubulação principal encontra-se a 85 graus Celsius, mantida uma vazão de 12 litros por minuto. São desprezadas perdas para o ambiente e ele fornece calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Valor que, embora não seja obrigatório, né, a memorização, mas o aluno acaba, de tanto que utiliza esta informação, memorizando-a. Ele informa que a temperatura de saída da água da serpentina é de 40 graus. Vamos lembrar que ele informou no conjunto anterior que a água entrava a 20 graus e ele aqui está informando que ela sai a 40. Nós temos 18 litros de água por minuto entrando na serpentina a 20 graus, saindo a 40 graus. Na tubulação principal, eu tenho 12 litros de água por minuto entrando a 85 graus. E eu quero saber a que temperatura ela está saindo. Portanto, nessa questão, nós vamos então considerar a seguinte situação. Eu tenho 18 litros de água por minuto a 20 graus Celsius, sendo posto em contato com 12 litros também de água a 85 graus. Esta água a 20 graus retira calor daquela. Com isso, a sua temperatura evolui de 20
para 40 graus. Ela recebe calor e há essa evolução na temperatura. Aquela que estava quente cedeu o calor, a sua temperatura cai de 85 para X graus. O nosso objetivo é descobrir qual é esta temperatura. Como o problema desprezou as perdas, todo o calor que esta água cedeu, esta aqui recebeu. Então, como primeiro passo para a solução, vamos calcular a quantidade de calor que foi recebida pela água fria. Trata-se de um processo em que a temperatura está variando. Conforme dissemos na questão anterior, trata-se de uma transformação sensível. E para medir a quantidade de calor, faremos uso da relação mc ΔT. A água apresenta um aspecto curioso. Nós sabemos que para cada 1 litro de água, temos aproximadamente 1 quilo. Se nós dispusermos de um saco plástico, enchê-lo totalmente com 1 litro d'água e colocar este saco plástico numa balança, a mesma indicará muito próximo de 1 quilo. Por isso nós podemos então, nos nossos problemas, a fim de facilitar os nossos cálculos, considerar para cada 1 litro de água 1 quilo ou 1000 gramas. 1 litro é volume, 1000 gramas é massa. Então, o volume de 1 litro tem massa muito próxima, e vamos assim considerar, de 1 quilograma ou de 1000 gramas. Portanto, como são 18 litros, a massa aqui seria de 18.000 gramas ou 18 quilos. O calor específico da água é 1 e a variação na temperatura, ela está inicialmente a 20 graus e evolui para 40 graus. A variação eu calculo fazendo a temperatura final, 40, menos a temperatura inicial, 40 menos 20. Portanto, eu vou ter como resultado para este produto 18.000 multiplicado por 20, que é o que dará aqui. 18 multiplicado por 2, 36. Eu vou colocar esses 3 zeros e mais um zero aqui. Portanto, eu vou colocar 4 zeros. 360.000 calorias foi a quantidade de calor que a água fria recebeu. Recebeu de quem? Da água quente. Como não houve nenhuma perda, eu vou entender que a água quente cedeu essas 360.000 calorias. E com isso, sua temperatura caiu. Aqui eu também tenho um processo sensível, eu não tenho mudança de fase, eu tenho temperatura variando. Então a quantidade de calor cedida pela água também será medida pela expressão mc ΔT. Eu aqui preciso tomar alguns cuidados com a questão dos sinais. Este Q está representando a quantidade de calor que esta substância cedeu. E, segundo a nossa convenção, calor recebido por uma substância é uma medida positiva, porém, calor cedido pela substância é uma medida negativa. Portanto, eu não posso esquecer de colocar o sinal aqui. Ela cedeu 360.000 calorias. O sinal negativo indicando que ela cedeu calor. M, a massa. Aqui são de 12 litros de água. Sabemos que cada 1 litro de água tem massa de 1000 gramas. 12 litros de água, 12.000 gramas. O calor específico da água é 1. E a variação de temperatura, nós vamos escrever a temperatura final, X, desconhecida,
menos a inicial, 85. X menos 85. E ao desenvolver este cálculo, nós vamos obter X, o valor da temperatura final. Antes, para facilitar o processo operatório, 3 zeros aqui, iremos simplificar com 3 zeros do outro lado. Ainda posso simplificar o 12 com o menos 360. Ambos são divisíveis por 12. 12 dividido por 12 dá 1. 360 dividido por 12 dá 30, que vai ficar menos 30. Portanto, teremos menos 30 igual a x menos 85. Se eu trago o valor menos 85 para o lado de cá da igualdade, ele vai mudar de sinal. Ele vem para cá como mais. Então, teremos 85 menos 30 igual a x. 85 menos 30, teremos 55 igual a x, ou x igual a 55. 55 graus Celsius é a temperatura com que a água sai da tubulação. Portanto, ela entrou a 85 graus, perdeu o calor para a água que estava fria e saiu a 55. Olhando as alternativas da nossa questão, nós teremos lá a indicação, está aqui, ó. Alternativa B, portanto, responde adequadamente a questão. A temperatura, né, com que ela está saindo, 55 graus. A questão número 4, que ora se apresenta, é uma questão totalmente contextualizada, mostrando um sistema de aquecimento solar como vemos muitos, em muitas casas aí pelo Brasil afora. A taxa média de insolação no Brasil, ela é relativamente alta e muitas pessoas conseguem, então, aproveitar essa energia proveniente do sol para aquecer água nas suas casas. Com isso, gerando alguma economia, seja de energia elétrica, evitando o uso de chuveiros elétricos, seja de gás, porque existem também muitos aquecedores a gás. Então, o sistema de coleta de energia solar é um sistema bastante interessante. O enunciado começa dizendo exatamente o que acabamos de falar aqui. É possível ver, num grande número de casas, geralmente nos telhados, coletores de energia solar para aquecimento de água. Eu gostaria que não houvesse, nesse momento, uma confusão, né, uma dúvida com utilização de energia solar, de luz propriamente, para a geração de energia elétrica, que não é o caso abordado nesta questão. As placas que captam energia radiante, energia luminosa, para convertê-la em energia elétrica, são chamadas placas fotovoltaicas. Elas são utilizadas, por exemplo, em algumas calculadoras que dispensam o uso de pilhas. Aquela plaquinha colocada diante da luz e permite a utilização da máquina, o seu funcionamento. Não é o caso abordado nesta questão. Aqui nós estamos falando em coleta térmica. Eu estou captando energia térmica para aquecer a água. Então, o sistema consiste em uma caixa com parede de vidro e fundo pintado de preto. Aqui nós temos algumas informações que valem a pena serem discutidas, como, por exemplo, a questão da caixa ter parede de vidro e fundo pintado de preto. A parede de vidro, conforme o próprio enunciado relata,
funciona fazendo o chamado efeito estufa. Ela permite a passagem das ondas de calor e retém esse calor no interior da caixa. Semelhante ao que acontece com um automóvel estacionado na rua. O automóvel estando todo fechado, através dos vidros, nós temos a passagem da energia térmica, juntamente com as ondas luminosas provenientes do Sol, e esse calor fica retido no interior do veículo. O vidro dificulta esta saída. Facilmente nós percebemos, quando entramos num carro estacionado há algum tempo no sol, que a temperatura no seu interior é muito maior do que do lado de fora. Esse é o efeito estufa provocado pelo vidro. E a questão do fundo pintado de preto tem como objetivo aumentar essa absorção de energia térmica, juntamente com a energia radiante, a luz proveniente do sol. Quanto mais escura for a superfície, maior é a taxa de absorção. Ao contrário, quanto mais clara for a superfície, maior a taxa de reflexão. Como nosso interesse é absorver, é reter esse calor, a pintura de preto é fundamental nesse processo. Bom, prosseguindo, ele diz que essa energia é transferida para a água que passa dentro do coletor através de canos dispostos conforme mostrado, aquecendo-a. Então nós temos uma entrada de água fria através da tubulação, essa tubulação circula pelo interior da caixa, que se mantém aquecida pelo vidro, que dificulta a saída do calor, e pela absorção, né, a alta absorção dessa energia térmica gerada por essa superfície negra. Durante todo esse trajeto, a água retira calor e sai aqui com uma temperatura bastante elevada. Evidentemente que essa água é armazenada num recipiente térmico para que ela possa ser utilizada, inclusive à noite, quando já não há mais incidência do sol. No restante do enunciado, nós temos a informação, vejam, de que temos um sistema no qual 600 litros de água, inicialmente a 19 graus, circulam através desse dispositivo, atingindo 43 graus após 8 horas de exposição solar. Portanto, temos aqui informações bastante importantes. A parcela de água, a quantidade de água disponível são 600 litros a 19 graus e a temperatura evolui dos 19 para 43 graus num período de 8 horas de exposição solar. O problema despreza aquilo que se perde para o ambiente e pede que eu determine, observem, a potência média desse coletor. Portanto, estão aí identificadas as principais informações e aquilo que se pretende calcular no problema. Eu tenho como dados o calor específico da água, neste caso, ele está me dando o calor específico em joule por quilograma grau Celsius e me fornece também a densidade da água. Eu vou então fazer uso dessas informações para que nós possamos resolver o problema. O objetivo é calcular potência térmica. Vamos lembrar que a potência térmica é a relação entre a quantidade de calor utilizada e o tempo durante o qual essa quantidade de calor foi utilizada. Esse calor foi recebido pela água que circulou pelo aquecedor. Lembrando, ela entrou a uma temperatura e saiu a uma temperatura mais elevada. Nós tivemos uma transformação sensível. Portanto, esta quantidade de calor será medida pela relação mc ΔT. ΔT, o tempo. As informações dadas pelo problema dão conta de que a quantidade de água disponível, neste caso, era de 600 litros. 600 litros é uma informação referente a volume de água. Na nossa expressão, o M é indicativo de massa. Ora, o problema informa e
trazemos a informação, a noção de que cada 1 litro de água tem 1 quilo. Se 1 litro de água tem 1 quilo, 600 litros de água, 600 quilos. Portanto, a massa, 600 quilos. O calor específico da água foi informado no enunciado da questão e foi informado não naquele valor habitualmente utilizado, 1 caloria grama grau Celsius, mas vejam, 4 vezes 10 elevado a 3 joules por quilograma grau Celsius. Ele me deu, neste problema, o calor específico da água em unidades do Sistema Internacional, joule quilograma. Esse é o valor que nós vamos utilizar aqui, 4 vezes 10 elevado a 3, e o Δθ expressando a variação na temperatura. O enunciado nos informou que a água entrou a 19 graus e saiu a 43. Portanto, a variação de temperatura eu vou expressar como sendo 43, que é a temperatura final, menos 19, que é a temperatura inicial. A massa está em quilogramas, o calor específico está em joule por quilograma grau Celsius e a temperatura está em grau Celsius. Eu vou colocar aqui a parte só para nós observarmos qual é a unidade que será gerada lá no enunciado. A massa são 600 quilos, ela está sendo multiplicada pelo calor específico que está em joule quilograma grau Celsius, está sendo multiplicada pela temperatura em grau Celsius. Grau Celsius no numerador, no denominador eu simplifico, idem com quilograma, resta como unidade, joule. Então, o nosso resultado aqui do numerador virá expresso na unidade joule. O tempo, o enunciado informou que foram necessárias 8 horas para esse aquecimento ocorrer. Nós vamos expressar essas 8 horas em segundos. 1 hora contém 60 minutos. E cada minuto contém 60 segundos. Então, em 1 hora, nós temos 60 segundos, 60 vezes. Nós temos, portanto, 3.600 segundos. Se em 1 hora temos 3.600 segundos, em 8 horas temos 8 vezes 3.600 segundos. Portanto, o denominador da nossa expressão ficará expresso em segundos. Joule é a unidade de energia, segundo é a unidade de tempo. O joule por segundo deriva como unidade watt, que é a unidade natural de potência. Então, nosso resultado virá expresso em watt. Ali, poderemos fazer algumas simplificações, como, por exemplo, o 600 com o 3.600. Ambos são divisíveis por 600. Aqui eu escrevo 1 e aqui eu escrevo 6. Posso também, num primeiro momento, simplificar o 4 com o 8. 4 por 4 dá 1, 8 por 4, 2. Portanto, determinando a potência, passaremos a ter 43 menos 19, 24, vezes 10 elevado a 3. 43 menos 19, 24, vezes 10 elevado a 3, dividido por 12. O 24 dividido por 12 dá 2 vezes 10 elevado a 3. 2 vezes 10 elevado a 3, watts. O enunciado do problema nos pede que seja obtido o resultado em kilowatt. O prefixo quilo
corresponde a 3 zeros, a 3 casas, exatamente ao 10 elevado a 3. Então eu posso expressar como 2 kW. Esta seria a potência do nosso aquecedor apresentado no problema. Se voltarmos lá às alternativas, vamos observar que a potência média em quilowatts, como ele pede, ó, em quilowatts, aparece aqui, ó, 2 kW, alternativa D, responde adequadamente o nosso problema. Portanto, temos aí a solução de mais um problema da área da termologia.